Bom dia novamente, pessoal. Vamos iniciar hoje o nosso terceiro vídeo, tá? Referente à unidade 4 da apostila de vocês para matemática para administradores, do curso de administração pública. Bom, na unidade 4, nós veremos limites e continuidade. É uma matéria muito importante, não em si por ela, tá? Mas é uma matéria muito importante para uma definição de conceitos que veremos na unidade 5, no próximo vídeo. Então vamos prestar muita atenção, que é um conceito importante que vocês vão utilizar muito na administração pública. Bom, quais são os objetivos dessa unidade? Resolver limite de função graficamente e algebricamente no contexto administrativo, interpretar situações, problemas que envolvam a noção de limite de funções, descrever e reconhecer os tipos e o significado de descontinuidade de uma função no contexto administrativo, relacionar descontinuidade de uma função com seu limite e explicar o significado da definição de continuidade da função. Bom, o que vem a ser realmente limite? É um conceito básico e poderoso da matemática. Tá? Como eu disse no início, é um conceito muito importante, é um conceito básico mesmo de teoria, mas que é um conceito muito importante e poderoso para a aplicação de outras teorias, como nós vamos ver na unidade 4, o conceito de derivada. Na unidade 5, desculpa, o conceito de derivada. Bom, o limite, ele se torna necessário para encontrar variação. Tá? Ou seja, o limite é necessário para o conceito de derivada integral que vocês verão mais à frente. Bom, no conceito da administração pública, a matemática, ela se emprega no conceito mais importante para vocês em relação à variação. Não é? Qual é a variação de juros? Qual é a variação do custo do fornecedor de papel? Qual é o custo da variação? Qual a variação do custo do fornecedor de óleo diesel que é utilizado nas prefeituras? Ou seja, uma variação, onde variação vai estar ligado diretamente no caixa de vocês, no caixa da administração pública. Então, ou seja, variação eu considero um dos itens da matemática mais importantes, conceitos mais importantes para vocês da administração pública. Bom, então vamos lá entender o que é limite e entender como funciona esse princípio de conceito de variação. Bom, como podemos ver no slide, vamos já iniciar com um exemplo simples do dia a dia para que você consiga entender de forma prática, de forma no seu dia a dia, o que é conceito de limite, o que é conceito de variação. Bom, olha só, vamos lá. Imagine que existe uma fogueira com chamas ardentes. À medida que você se aproxima do local onde está a fogueira, ou seja, a distância x entre você e o fogo vai diminuindo. A qualquer distância x, você sente o calor na sua face. Deixemos que a temperatura da superfície da sua pele facial seja determinada por f de x. Ou seja, f de x é o calor que você sente da fogueira. E x é a distância que você está da fogueira. Então, à medida que, no caso dessa função, x vai diminuindo, o f de x vai aumentando, ou seja, o calor que você vai sentindo é maior. Bom, o que acontece se você vai, como eu já disse, vai diminuindo essa distância, você vai se aproximando da fogueira, a temperatura vai aumentando. E agora imagine só o que acontece se essa distância x, ela zerar, ela chegar a zero. Podemos, na prática, ninguém vai querer saber realmente o que acontece, mas podemos imaginar. Distância zero, você estaria bem próximo da fogueira. Bom, isso é um conceito de limite, Vamos raciocinar aqui e identificar realmente os conceitos matemáticos. Você vai se aproximando da fogueira, o calor vai aumentando. Então, o que você está fazendo, na verdade,
é variando, variando o conceito dessa variável distância e variando o calor da temperatura que você está sentindo. Ou seja, o conceito de limite envolve variação. Tá? E é um conceito muito poderoso. No exemplo simples de fogueira, para a gente entender de uma forma simplificada, um conceito bem tranquilo, o poder desse conceito matemático na aplicação da administração pública. Né? Bom, vamos seguir aqui slides rapidamente para a gente dar continuidade. Então, perceba que à medida que nos aproximamos da fogueira, a sensação do calor aumenta. Logo, você realmente não gostaria de ter o valor de x igual a zero, não é verdade? Bom, mas mesmo não tendo x igual a zero, ou seja, mesmo você não estando em cima da fogueira, podemos imaginar qual seria a temperatura da superfície de sua pele se o fizesse. Com esse exemplo simples, gostaríamos que você fizesse uma analogia com a noção de limite, que não precisa assumir o valor de x, mas é preciso conhecer o que acontece na vizinhança de x. Não é? Então, você, na verdade, às vezes não é possível encontrar o valor de uma função quando x vale 0, ou quando x vale 2, ou quando x vale uma constante. Mas é possível você identificar qual é a tendência daquele valor. Tá? Qual é a tendência, o que ele assumiria. Porque nem sempre, algebricamente, isso vai ser possível de ser encontrado, como nós vamos ver alguns exemplos à frente. Né? Bom, visualizando o gráfico, nós temos uma equação de segundo grau, que é uma parábola, com o eixo da concavidade dela lá na origem no 0, 0, com concavidade voltada para cima. A função que descreve essa parábola é uma função de f de x igual a x ao quadrado. Se a função é x ao quadrado, qual é o valor de f de x quando x vale 2? Só substituirmos, né? Vai ficar 2 ao quadrado, ou seja, f de x igual a 4. Então, isso, na verdade, é limite. Mas nem sempre vai ser simples assim. Algumas funções, como nós vimos as funções no vídeo anterior, quando eu tenho denominador, quando eu tenho raiz quadrada, né, o determinante desse limite fica de forma mais complexa. Bom, dessa forma, vamos analisar aqui o limite de uma função que é dada no gráfico, que é f de x, 16 menos x ao quadrado sobre 4 mais x. Eu quero encontrar o valor dessa função quando x tende a menos 4. Bom, se x for menos 4, eu vou substituir lá no x, vai ficar 4 menos 4, vai ficar uma divisão por 0. E nós já vimos que divisão por 0 eu não posso ter. Então aí eu tenho um complicante, eu tenho uma indefinição da minha função. Tá? Então eu tenho que utilizar o teorema de limite. Visualizando a tabela, quando eu me aproximo do número de menos 4 mais para até 4, eu vou ter menos 4,1, eu tenho o valor de 8,1 para f de x. Menos 4,01, eu vou ter 8,01. Tá? Quando eu chego realmente em menos 4, eu tenho um valor indefinido. Se eu faço o contrário, menos 3,99, eu vou ter 7,99. Então, ou seja, eu consigo chegar a menos 4 tanto quanto for maior ou quanto for menor, mas eu não consigo o valor de menos 4 exatamente. Tá? Bom, traçando a reta que nós vimos na equação anterior, eu tenho uma reta que cruza o eixo y no ponto 4, ela cruza o eixo x no ponto 4. Se verificarmos quando x é menos 4 nessa reta, eu tenho um círculo que está identificando como elemento que não é composto naquela reta. Ou seja, não existe para x igual a menos 4 um valor para y. Mas se verificarmos atentamente ao gráfico, existe uma leve tendência, não é verdade? Vejam bem, se eu seguir o gráfico, a tendência de x quando vale menos 4 é um y igual a 8. Porém, de forma simples, substitutiva apenas como nós fizemos anteriormente, eu não consigo encontrar esse valor de 8. Então, eu vou aplicar o conceito de limite para que eu consiga encontrar esse valor real.
Bom, olha só, lembra da função, né, anterior, que era 16 menos x ao quadrado sobre 4 mais x? Quando x tende a menos 4, eu não conseguia encontrar o valor de substituição de forma simples, então eu vou aplicar o limite, como podemos ver no slide. A nomenclatura que é utilizada vai ser LIM, que é limite de 16 menos x ao quadrado sobre 4 mais x, quando x tende a menos 4. E podemos identificar, né, devemos lembrar que eu consigo encontrar esse valor de menos 4 para x vindo do número positivo para ele ou do número negativo para ele. Tá? Ou seja, dos dois lados, chamados de limites laterais, da esquerda ou direita. Bom, como que eu vou fazer para encontrar esse limite? Eu vou utilizar alguns artifícios matemáticos. Tá? Simplificação, multiplicação por conjugado, algumas técnicas que são utilizadas para que eu consiga identificar essa função de uma forma mais simples. Bom, então podemos ver no slide que eu tenho f de x igual a 16 menos x ao quadrado sobre 4 mais x. Sabemos que essa equação em cima é uma equação de segundo grau, né, 16 menos x ao quadrado. Com isso, eu consigo decompô-la em duas equações de primeiro grau se multiplicando, como é possível à frente. Então, ficaria 4 mais x, que multiplica 4 menos x, sobre 4 mais x. Com isso, eu consigo cortar os termos que são em comum, que é 4 mais x em cima, 4 mais x embaixo, restando apenas quem? 4 menos x. Bom, agora sim eu consigo encontrar qual é o limite da função quando o x tende a menos 4. Substituindo menos 4 em x, ficaria 4 menos 4, que daria 4 mais 4, que é igual a 8. Que exatamente, verificando lá atrás no gráfico, nós tendemos a um valor de 8, mas que não era possível encontrar por substituição simples, mas foi possível encontrar utilizando a técnica de limite. Bom, em cálculo, nos interessa irmos além da função. Por isso, focamos nos limites dessas funções. O limite envolve o estudo do comportamento ou tendência de uma função em vizinhanças bem pequenas em volta de um determinado valor. Então, ou seja, nos problemas práticos no dia a dia, não exatamente na totalidade, nós vamos conseguir resolver utilizando função. Tá? Às vezes, vamos ter que utilizar o conceito de limite, que nos dá exatamente uma tendência. Às vezes eu não consigo identificar o valor exato, mas eu consigo identificar uma tendência. E você sabe, como administradores, né, na economia, em finanças, se eu tenho uma tendência, e essa tendência é uma tendência confiável, já nos basta para tomar vários tipos de atitudes e ações. Né? Bom, olha só, outro exemplo, né, identificado aqui no slide, eu quero encontrar o limite da função raiz de x menos 2 sobre x menos 4 quando x tende a menos 4. Tá? O que vai acontecer? Eu simplesmente vou verificar as indeterminações dessa função. Bom, se eu substituir x embaixo, vai ficar menos 4 dá menos 8. Eu posso ter número negativo no denominador, sem problema nenhum. E em cima, eu vou ter menos 4 menos 2, vou ter menos 6. Raiz de menos 6. Aí está o problema dessa equação. Eu não posso ter, como vocês sabem, raiz de número negativo. Então, o problema de identificação nessa função está na raiz negativa. Então, eu vou ter que encontrar uma forma de simplificar essa equação utilizando o limite para que eu consiga encontrar esse valor da função quando x tende a menos 4. Bom, normalmente, pessoal, nem sempre, tá? Mas normalmente, os problemas de limite que envolvam raiz é resolvido utilizando a técnica de conjugado. O que é conjugado? Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo valor, pela equação que compõe a raiz, só que trocando o sinal. Se é positivo, vou trocar pelo negativo, se é negativo, trocando pelo positivo. Tá? Como podemos ver no slide, eu tenho raiz de x menos 2, tá? Sobre x menos 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar o valor do sinal, que era negativo, pelo positivo. Então, eu vou multiplicar raiz de x mais 2
dividido por raiz de x mais 2. Tá? Se eu faço isso, é óbvio que eu não altero a minha equação. Eu posso simplesmente cortar os dois termos que eu coloquei e voltando à equação que eu tinha anteriormente. Bom, realizando as multiplicações desses termos que nós encontramos agora, fica da seguinte forma. Raiz de x menos 2 vezes raiz de x mais 2 no numerador vai ficar x menos 4. Raiz de x vezes raiz de x, corta as raízes, fica x, menos 2 vezes mais 2, menos 4. E embaixo vai ficar x menos 4 vezes raiz de x mais 2. Tem o termo de x mais 4 no numerador e o termo de x menos 4 no denominador. Como podemos ver no slide, eu posso simplesmente simplificar o termo em comum no numerador e no denominador, restando simplesmente quem? 1 sobre raiz de x mais 2. Tá? Vou fazer esse valor tendendo a 4, vai ficar simplesmente o quê? 1 sobre 4. Né? Vai ficar 1 sobre raiz de 4, que é 2, 2 mais 2, 4. Então, o limite dessa função quando x tende a 4, o resultado é 1/4. Tá? Como podemos ver, é uma técnica muito poderosa para a identificação de valores, quando simplesmente o estudo da função não nos permite isso. Bom, um exemplo prático para nós entendermos realmente o conceito de limite e encontrar esse limite, se realmente existe esse limite. Porque como nós vimos anteriormente, substituindo um valor, pode ser que na função aquele valor não exista, tem uma indeterminação. A aplicação do limite não necessariamente nos dá esse valor. Pode ser que exista o limite, pode ser que não exista. Tá? Qual é essa condição de existência do limite? Vamos verificar o slide numa experiência prática. Tá? Dois amigos, eles marcam de se encontrar para almoçar num restaurante. Um numa cidade à direita do restaurante e o outro na cidade à esquerda do restaurante. Então, cada um pega o seu carro e sai em direção ao restaurante. Um vindo à direita e o outro à esquerda. Tá? Se os dois carros chegarem ao restaurante, tá, existe o limite. Esse limite da função, ela existe. Se por algum motivo um dos carros não chegar ao restaurante, o limite da função não vai existir. Ou seja, o encontro não vai se concretizar, não existindo realmente o almoço. Ou seja, o limite da função não vai existir. Então, resumindo matematicamente o exemplo prático, para que o limite da função exista, eu tenho que encontrar o limite à esquerda da função, o limite à direita da função, e esses dois limites, tanto da esquerda quanto da direita, têm que ser iguais. Se os limites da esquerda e da direita existem e são iguais, o limite da função existe. Se não existe o da direita ou o da esquerda, o limite não existe. Ou se existem os dois limites, mas não são iguais, o limite também da função não existe. Então, ou seja, para existir o limite, o da esquerda e o da direita tem que existir e tem que ser iguais. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui uma função que não existe o limite. Bom, podemos verificar aqui no slide o gráfico de uma função. Ela é descrita, na verdade, por duas equações, que é denominada uma função composta, tá? Mas que ela exemplifica o comportamento de algum fenômeno que é considerado um fenômeno comum, que é apenas um fenômeno. Tá? Podemos verificar aqui em cima que eu tenho a nomenclatura de limite de f de x quando x tende a ser mais. Tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende a ser menos. Tá? Esse C é o valor que eu quero que assuma a função, o mais é quando o limite é da direita e o menos quando o limite vem pela esquerda. Tá? Bom, então verificando aqui no slide, eu posso pegar a função da esquerda, tá? Ela vem lá de x negativo, desce e para x igual a c, esse valor tenderia a um número 3, um y em 3. Se eu pego essa função e venho pela direita, ou seja, do x positivo, essa função quando chega em c, ela tende a um f de c em y. Ou seja, existe os dois limites, da esquerda e da direita? Existe, né, os dois limites, porém são diferentes.
Então, ou seja, o limite para essa função, quando o x tende à constante c, ele não vai existir, porque os limites laterais existem, mas não são iguais. Bom, um outro tipo de funções para que podemos analisar, a função contínua e uma função descontínua. O que é uma função contínua? É que ela apresenta valores de x para quaisquer y. Tá? Ou seja, para qualquer valor de x que eu jogo na minha função, eu vou encontrar um valor de y. Então, analisando aqui, vamos encontrar o limite dessa função quando x tende a c. Vindo pela esquerda em x negativo, eu tenho a minha função fc. Vindo pelo lado direito, ou seja, o x positivo, também tem o mesmo valor fc. Então, os dois limites existem, tá? E são iguais. Ou seja, lateral direito, lateral esquerdo, todos os dois existem e são iguais a fc. Então, o limite dessa função é fc. O gráfico de descontínua, que é a função ao lado, nós vemos que para x igual a c, y não vai existir, tá? Simplesmente substituindo na fórmula. Pode ser que exista o limite? Pode. Tá? Vamos ter que calcular e encontrar. Se os da direita e da esquerda forem iguais, existirem, o limite vai existir. Mas isso aqui é uma definição de uma função descontínua, ou seja, nem todo x vai ter um valor de y. Nesse caso aqui, x igual a 6, não existe y para x igual a 6. Bom, chegamos ao fim nessa unidade, dessa aula de terceiro vídeo, né, desse vídeo aula. Espero que vocês tenham entendido o conceito de limite. Tá? É um conceito muito importante para vocês, vai ser tratado na unidade 5, tá? De derivadas e exemplos práticos na administração pública. Tá? Então, eu agradeço a todos, tenham um bom dia e até a próxima.